Questão 19. Ela me diz o seguinte: considere a função real g definida a seguir, definida como está aqui. Em relação a essa função, é correto afirmar que, vejam que ele está analisando aqui, no caso, a questão de onde ela é crescente, onde ela é decrescente, onde ela é constante. Então, voltando para cá, vamos analisar isso aqui. Vejam que para x menor ou igual a menos 1, que é o que diz aqui nessa, g de x vai ser escrito dessa maneira aqui, 2 mais x. Verificamos que, percebe o seguinte, ó, como aqui é uma função do primeiro grau, o termo que acompanha x aqui ele é positivo. Logo, essa minha função aqui, ela vai ser crescente. No intervalo, para todos os valores que são menores do que menos 1, ou igual a menos 1, de menos 1, diminuindo, essa função ela vai ser crescente, ok? Analisando a segunda parte, temos o seguinte: se o x ele tiver entre menos 1 e 1, então todos os valores decimais entre menos 1 e 1, certo? Aí eu pego a escala de menos 1, tem o 0, 0, não sei o que, 0, não sei o que, e todos estão aqui dentro. Isso aqui diz que g de x vai ser igual a quem? A 1. Então, se para qualquer valor entre 1 e menos 1, o valor nesse caso de g de x é 1, dizemos que essa função ela é constante. Nesse intervalo de tempo aqui, de menos 1 a 1. Se por acaso a minha função for, o valor de x aqui for maior ou igual a 1, temos g de x igual a menos 2x mais 3. Veja que aqui também é uma função do primeiro grau. E aí, ele me diz o seguinte: esse valor de a aqui ele é negativo. Se a numa função do primeiro grau é negativo, a minha função aqui ela vai ser decrescente. Logo, isso quer dizer o quê? Para todo valor de x que é igual a 1 ou maior do que 1, essa minha função g de x ela vai ser decrescente. Analisando as afirmativas agora, qual delas vai ser verdadeira, temos o seguinte: ele diz que ela é decrescente para x menor do que 1. Mas vejam, x menor do que 1, ele está aqui dentro, certo? São os valores que estão entre esse valor aqui, ela vai ser constante. Depois, quando ele vai diminuindo mais ainda, que ele passa do menos 1, ela vai ser crescente. Então, ela não pode ser decrescente. Então, isso aqui vai ser falso. É crescente para x maior do que 1. Veja, para x maior do que 1, essa função ela vai ser decrescente. Já que aqui, ó, esse a aqui ele é negativo. Então, essa alternativa também é falsa. É uma função constante se o x estiver entre menos 1 e 0. Veja, se o x aqui está entre menos 1, o 0 e aqui em 1, então esse x também vai estar entre menos 1 e 0 aqui, ó. O 0 vai estar antes desse 1. Mas nesse pedaço aqui, desse aqui entre menos 1, certo? Aí eu tenho o x até chegar no 0, e vai ter 1. Mas nesse intervalo aqui, ela também vai ser constante. Então, posso dizer que essa afirmativa vai ser verdadeira. Para dizer que as outras duas não são, vamos lá. Ó. É crescente para x maior do que menos 1. Para x, nesse caso, maior do que menos 1, eu tenho isso aqui. Ó, maior do que menos 1, parte dela até chegar em 1 ela é constante. Depois que passa de 1, ela vai ser decrescente. Então, ela não vai ser crescente. Então, isso aqui é falso.
ela é decrescente para x maior do que zero. Veja, x maior do que zero, mesma coisinha, ó, x maior do que zero, que está aqui dentro. O x vai estar maior do que zero, então ela vai ser constante até chegar no 1, onde ela começa a ser decrescente. Então, essa afirmativa também é falsa. A afirmativa correta e única é a letra C. Ok? Vamos para a próxima. Veja o seguinte. Algumas diagonais do decágono regular passam pelos seus centros e outras não. Sendo assim, escolhendo-se ao acaso uma diagonal desse polígono, qual é a probabilidade de ela não passar pelo centro do decágono? Veja, o decágono é um polígono de 10 lados. Vamos ver essa figura. Pronto, seríamos essa figura aqui. Eu tenho um polígono de 10 lados, certo? A questão da diagonal é todo segmento que parte de um vértice a outro que não seja vértice consecutivo, já que para o vértice consecutivo isso vai me dar um lado. Então, se eu tenho um segmento, tipo assim, isso aqui vai ser uma, nesse caso, diagonal desse polígono, desse decágono, certo? Vejam, a gente vai contar aqui quantas diagonal ele tem ao todo. Já que ele quer uma probabilidade, eu preciso de todas as possibilidades. Então, aqui o que a gente vai fazer inicialmente é descobrir quem é o número do meu espaço amostral. É saber quantas, nesse caso, diagonais tem, nesse caso, um decágono. Podemos fazer o seguinte, contando elas, eu tenho o seguinte. Eu tenho, primeiro, da onde é que vai sair essa diagonal? Eu tenho 10 vértices, então eu posso ter 10 opções. Ok? Já para a segunda opção, eu não posso ter aquele vértice da onde está saindo, nem os outros dois que são consecutivos a ele. Então, nesse caso, só me sobra 7 opções para ligar esse vértice que eu escolhi. Mas veja o seguinte, se isso aqui, essa diagonal de I a F é a mesma de F a I, então cada diagonal ela é contada 2 vezes, indo e voltando. Então, por isso, vamos dividir isso aqui por 2. Então, dividindo isso por 2, 10 vezes 7 dá 70, dividido por 2 dá 35. Então, um decágono, ele tem 35 diagonais. Se você preferir, se você lembrar da fórmula que calcula o número de diagonais, que ela é D, no caso, é igual, o número de diagonais vai ser igual a o número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Essa é a fórmula que me dá a quantidade de diagonais que tem em qualquer polígono regular. Se a gente substituir os valores aqui, eu vou ter 10 vezes 10 menos 3, dividido por 2. Então, aqui vai dar, posso dizer, 5 vezes 3 menos 10 dá 7. 7 vezes 5, 35, certo? Que é a mesma coisa que temos aqui em cima, ok? Então, podemos resolver isso ou contando ou pela forma da diagonal. A segunda coisa, ele quer saber, nesse caso aqui, quantas, no caso, não passam pelo centro. Então, eu tenho que contar quantas passam pelo centro do polígono, para tirar de todas essas diagonais, que as que sobrarem são as que não passam pelo centro. Veja, como é que a gente vai saber isso? Contando também. Se eu contar, vejam só, eu tenho, nesse caso aqui, 10 vértices. Então, eu posso pegar qualquer um dos 10 para traçar essa diagonal. Certo? Traçar a diagonal aqui. Posso pegar qualquer um deles. Só que, para passar pelo centro, vejam que a diagonal que passa pelo centro, ela tem que ser aqui, ó, tem que ter vértices opostos. Ó. Qualquer uma vai ter. Então, se eu pegar o I aqui, a única opção que eu vou ter é o D, que está aqui em frente. Logo, eu vou ter apenas uma opção. Lembrando que cada diagonal ela é contada 2 vezes. Então, vamos dividir isso aqui por 2. Então, vamos ter 5 diagonais. Essas 5 diagonais são números de diagonais que passam pelo centro. Ora, então, as que não passam pelo centro, certo? Seria, no caso, 35 menos 5. Isso vai me dar 30.
30 diagonais que não passam, nesse caso aqui, elas não passam pelo centro do polígono, ok? Então, calcular nesse caso aqui a probabilidade vai ser igual a quem? O número de eventos favoráveis, que nesse caso aqui são quantas diagonais não passam pelo centro, que são 30, dividida por todos os casos possíveis, pela quantidade de diagonais que nós temos aqui, que é 35. Então, se eu dividir isso aqui, para simplificar, já que não dá para dividir 30 por 35, vou dividir isso aqui por 5, isso aqui por 5. Então, vamos dar 6 sobre 7. Então, a probabilidade é de 6 em 7, que seria a minha opção A. Ok, pessoal? Beleza?